Abra sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Nós vamos fazer a leitura de 3 textos nessa noite, amém? Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Nós vamos fazer o solo do Sou Milagre, amém? Provérbios capítulo 4, verso 23, diz assim a palavra do Senhor: sobretudo que se deve guardar, da vida, diga comigo, eu vou guardar o meu coração. É interessante que Salomão era um homem extremamente sábio. E ele não disse para a gente guardar dinheiro. Ele também não disse para a gente guardar bens materiais, qualquer item, comida. Ele não mandou a gente guardar comida. Ele mandou a gente guardar o nosso. É um conselho precioso guardar o coração. Quem guarda o seu coração está guardando o lugar do seu tesouro, porque onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Quem guarda o coração, guarda o lugar onde a gente esconde a palavra de Deus. Porque o salmista vai dizer: a tua palavra escondi no meu coração. Então o homem mais sábio do mundo mandou a gente guardar o nosso. Amém. Abre comigo em 1 Samuel, capítulo 25. Primeira Samuel, capítulo 25, versículo 25. Nós estamos dentro do tema que o Senhor direcionou às meninas, às mulheres desta casa de oração. Nós vamos estudar todo o capítulo 25 para entender por que Deus mandou Salomão registrar que era para guardar o coração. Só no capítulo 25 de 1 Samuel tem a palavra coração 4 vezes. Eu já li esse texto tantas vezes e nunca me saltou aos olhos essa informação. Mas nesse capítulo onde está o tema dessa noite, existe a palavra coração por 4 vezes. Vamos à leitura da primeira vez que aparece a palavra coração. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber Nabal, impressão no seu. Não deixa que a maldade de Nabal prejudique o seu coração. Porque tal é ele qual o seu nome. Nabal é o seu nome, a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os jovens de meu Senhor que enviaste. Ainda em 1 Samuel, nós vamos para o versículo 31. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 31. Então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar no... Olha como a palavra coração aparece nesse texto. Por que Deus estava falando para guardar o coração? E por que Abigail estava preocupada com o coração de Davi? Não seja por pesar no teu coração o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco haver salvado meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem a meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Ó Davi, deixa isso para lá, não ocupa o teu coração. Ainda bem que Deus entrou em ação e você não vai ter pesar no seu coração. Ainda em 1 Samuel capítulo 25, versículo 36. Tem gente enganando o próprio coração. Olha só, 1 Samuel capítulo 25, versículo 36. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como um banquete de rei. E o coração de Nabal estava alegre nele. Renata, mas Nabal é mau e o coração dele está alegre? Deixa eu te explicar por que o coração de Nabal está alegre. Não é porque ele fez alguma coisa boa, não é porque Deus falou com ele, não é porque ele está voltado para as coisas do céu. O
coração de Nabal está alegre porque ele já estava muito embriagado. Ei, o mundo enche a cara para alegrar o coração. A gente vem na igreja e o nosso coração é alegrado pela presença. Quando nós somos cheios do Espírito e não de vinho, nem de mosto, aleluia. Nabal estava feliz, mas era uma alegria passageira. Vinho, bebida, acabou bebida, dor de cabeça, cansaço e um coração vazio. Mas o crente não, ele sai da igreja com o coração cheio, cheio, cheio da presença do Espírito Santo. Muito embriagado pelo que não lhe deu a entender palavra alguma, nem pequena nem grande, até a luz da manhã. Ainda em 1 Samuel capítulo 25, versículo 37, diz assim, ó: sucedeu, pois, que pela manhã já, havendo saído já de Nabal o vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras, e se amorteceu nele o seu... Cadê a alegria do vinho? Foi embora. Só sobrou um coração desfalecido. E ficou ele como pedra. Não acabei, nós vamos ler mais um pouco. Eu não esqueci não, já estou pregando junto com vocês lendo comigo. Atos, rapidinho para entender por que Deus foi falar de coração com Davi. Atos, capítulo 13, versículo 22 e 23. Atos capítulo 13, versículo 22 e 23. E quando este foi retirado, que é Saul, lhes levantou como rei a Davi, o qual também deu testemunho e disse: achei a filho de Jessé, varão conforme o meu coração. Davi não era um Zé Ninguém, Davi não era um qualquer. Davi era alguém cujo coração comunicava com o coração de Deus. Achei alguém conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Aqui, coloque sua mão no seu coração, já que nós falamos tanto dele. E começa a pedir para que a palavra de hoje fique guardada em você e nunca mais saia. Pede comigo. Amém? Senhor maravilhoso e bendito, Deus poderoso e santo, nós somos a tua igreja. Nós vamos ouvir a tua palavra. Que nós possamos escondê-la no nosso coração de uma maneira tão poderosa, tão tremenda, tão maravilhosa, Senhor. Que nós fiquemos habituados de lembrar detalhes amanhã, Senhor, do que o Senhor falou nessa noite. É porque essa noite vai mudar a minha vida, vai mudar a vida do meu irmão. Essa noite é uma mudança de ciclo, é uma virada de chave, Senhor, para corações entristecidos, feridos, magoados, que sairão daqui curados, renovados, transformados, libertos para a glória do teu nome. Que nada roube a atenção da tua palavra, eu te peço crendo em nome de Jesus. Você pode se assentar dando glória a Deus? Amém. Eu amo vir nessa igreja, porque Deus me dá umas palavras muito diferentes aqui. Textos que eu medito muito, mas chega aqui, Deus traz uma revelação diferente. E quando eu estava lendo desde ontem o capítulo 25, o Espírito Santo gritou uma palavra ao meu coração: coração. E eu limpava a casa hoje pela manhã, e quando eu limpava a casa, o Senhor teceu a mensagem na minha mente, lindamente. Porque há um propósito específico de Deus aqui nessa noite. Sabe qual é o propósito de Deus para nós nessa noite? Não é da casa nem carro. O propósito de Deus para nós nessa noite é transformar o nosso coração. O propósito de Deus nessa noite é tocar no nosso coração. E por que Deus vai tocar no nosso coração? Porque a gente precisa ter um coração segundo o coração de Deus para cumprir a vontade de Deus. Porque se a gente não tiver um coração transformado, nós não vamos dar conta dos dias maus e vamos desistir. Mas hoje o Senhor preparou essa noite com quem tinha que estar aqui para falar que vai mexer no seu coração e no meu.
E não se espante se depois dessa noite você não for mais a mesma pessoa. Esse é o intuito do Espírito de Deus, nos moldar de tal maneira que as pessoas não nos reconheçam mais, porque fomos transformados. Deixa eu te explicar o que está acontecendo no capítulo 25, onde fala-se 4 vezes da palavra coração. Havia um homem chamado Davi, que Deus encontrou, como nós cantamos nessa noite. Era um homem simples, ainda moço, quando Deus chamou ele. Sem muito crédito dentro de casa, mas muito crédito no céu. Deus o encontra, manda Saul chamá-lo lá do rebanho, unge ele como rei. E a partir daquele dia, o seu coração é tomado pelo Espírito de Deus. E Deus encontrou em Davi um coração segundo o seu. Nós lemos em Atos. É Paulo pregando e falando que Deus estava testificando acerca de Davi. E Davi vai passar por dias muito difíceis, muito maus. Dias de problema, dias de luta, dias de isolamento, dias de guerra. Dias em que ele precisava lutar para ficar vivo, para Deus cumprir a promessa. Ele tinha uma promessa, mas Deus ainda não tinha feito, que disse que faria por completo. Davi ainda não tinha sentado no trono de Israel. E nesse processo de vida de Davi, ele vai ter um encontro com a casa de Nabal, esse homem mau. Davi está fugindo de Saul. Samuel morreu, Samuel fazia ponte entre Saul e Davi. Davi está fugindo da mão de Saul. Davi não está em casa, Davi está cansado da peleja, Davi se faz de doido, come pão da proposição. Davi está vivendo um dia de cada vez, tentando ficar vivo para alcançar a promessa de Deus. Tem dia, irmãos, que a gente está vivendo um dia de cada vez, pensando em ficar espiritualmente vivo para alcançar a promessa de Deus. Libera uma palavra para o seu irmão e diz para ele: fica vivo na fé. Fala para ele, na fé. É nesse contexto que Davi está cansado, sobrecarregado, caminhando, sem destino. Ora ele vai para um canto, ora ele vai para outro. É nesse contexto que a vida de Davi vai se encontrar com a vida da casa de Nabal. Davi vai ajudar os pastores de Nabal e vai ser como um muro de proteção para esses pastores num deserto tenebroso, porque Davi não andava sozinho, ele tinha cerca de 600 valentes. E Davi então semeia o bem. Ele vai lá e protege os pastores de Nabal no deserto. Qual é a expectativa de Davi? Eu plantei o bem, eu vou colher também o... Eu plantei o bem, eu vou colher o... E quando isso não acontece? Davi está convicto de que ele semeou algo bom e que ele vai colher algo bom. Então ele manda 10 jovens até Nabal, porque ele descobriu que Nabal está tosqueando as ovelhas, está tirando o excesso de lã. Então é tempo de também matar algumas delas para comer. Então é hora de Davi ir lá e se lembrar do benefício que fez a Nabal. É interessante que você vai ver a perspectiva de Davi sobre Nabal, de Nabal sobre Davi, dos jovens sobre Davi e de Abigail sobre Davi. Cada um tem a perspectiva do outro, o que pensa a respeito do outro. E sabe o que acontece? Muitas vezes o que você pensava de alguém é transformado pela situação que você está vivendo. Eu vou te explicar. Quando Davi manda os 10 jovens lá para Nabal, o que ele diz? Diga a este próspero homem Nabal que eu, Davi, desejo paz para ele. Perceba que Davi estava sendo sincero. Nabal era rico mesmo, era próspero. 3.000 e mais 1.000. Esse era o rebanho de Nabal. 4.000 animais.
Então Davi tinha uma perspectiva inicial de Nabal, é um homem próspero. O que ele pensava? Deve ser generoso, é tão próspero, deve ser generoso. Essa era a perspectiva de Davi sobre Nabal, é um homem próspero, é um homem generoso. E o que Davi desejou para Nabal? Ele desejou paz. Ele desejou? Fala para ele, paz seja convosco. Meu Davi mandou a gente vir aqui, para informar que a gente ajudou vocês. Será que vocês têm alguma coisa aí na mão para nos oferecer? Irmão, 600 homens com fome. A primeira perspectiva de Davi é: esse homem é um homem próspero. E o que eu desejo para ele? Eu desejo paz. Mas conforme a situação vai mudando, o desejo de Davi também muda, porque enganoso é o coração do homem. Conforme as coisas vão acontecendo, aquilo que Davi desejava para Nabal, ele não quer mais, porque ele ficou irado, ele ficou nervoso. Aí você vai entender qual é a perspectiva, a visão que Nabal tem de Davi. Sabe o que Nabal acha de Davi? Que ele não é ninguém. Sabe o que Nabal acha de Davi? Que ele é um mero filho de Jessé, um fugitivo de Saul, alguém sem crédito, alguém sem mérito, alguém que está desprovido de direção. É isso que Nabal pensa de Davi, mas não é isso que Davi é. Não se justifique, quem vai entrar na tua causa é Ele. Não é sobre o que você vai dizer para alguém, é sobre o que Deus vai fazer, igreja. Ele começa a descrever um Davi que não é o Davi que eu e você conhecemos. Um Zé qualquer, um Zé ninguém, alguém que está sem direção, fugindo de Saul, um filho de Jessé, um doido. Essa é a perspectiva de Nabal. Sabe qual é a perspectiva de um dos servos de Nabal sobre Davi? Eita, esse homem nos ajudou. Algumas pessoas vão reconhecer o que você fez, algumas pessoas vão desprezar o que você fez, mas o mais importante é que a Bíblia diz que o Senhor não vê como o homem vê, Ele sonda o coração. O servo vai falar para Abigail: minha senhora, Davi e os seus homens foram como um muro de fogo ao nosso redor. Ele não é quem Nabal está dizendo. Davi nem sabe da conversa de Abigail com o jovem. Mas Deus está lá trabalhando e justificando o nome de Davi por ele. Nabal não quis ajudar Davi. Não quis mudar a sua impressão sobre Davi. E Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, está irado. E na nossa ira não opera a justiça de Deus. O que vai acontecer? Davi, que antes desejou a paz para Nabal, está vindo com guerra. Ele mandou todos os homens, 400 dos 600, 200 ficariam olhando a bagagem e o arraial onde eles estavam. 400 iam à guerra. Afiem suas espadas, cinjam-se com as suas espadas e vão embora. Porque que o Senhor me faça os inimigos de Davi outro tanto, se de manhã não tiver matado todo mundo, até menino. O Renata, mas é um homem segundo o coração de Deus. E tá assim, com um coração tão ruim. E você tá achando que você é melhor que Davi. De vez em quando nós também tá com o coração ruim, irmãos. Irado, magoado, revoltado. É por isso que Jesus nos trouxe aqui nessa noite. Eu nunca tive tanta certeza do que Deus está fazendo quanto eu tenho nessa noite. Deus está moldando o nosso coração, igreja. Estava duro até o começo do culto, era um coração endurecido.
Mas aí vem um louvor, aí vem outro louvor, aí Deus vai quebrantando o nosso coração, e aí vem a palavra que nos confronta diretamente, e aí a gente vai ouvindo e vai entendendo que não é só Davi que fica irado, os crentes que estão aqui também já ficaram irados, já se sentiram indignados, injustiçados, revoltados. E o coração de Davi, que desejava paz, agora está bravo e vai dizer: eu vou matar todo mundo. Mas no meio do caminho tinha uma mulher de Deus, cheia de bom entendimento. A Bíblia diz que Abigail tinha bom entendimento. A Bíblia diz que Abigail era uma mulher muito bonita, mas o primeiro adjetivo dela era bom entendimento. O Senhor vai tocar na tua mente e você será transformado pelo poder da palavra. Uma mulher de bom entendimento está recebendo todas as informações. O que Davi falou, o que Nabal falou, o que Davi fez, o que o jovem trouxe de informação. E agora a Bíblia diz que ela senta e espera. Não! A Bíblia diz que ela se apressa. Ela se apressa. Ei, mulheres, o Senhor tem pressa em nos usar. Ele tem pressa. Ele tem pressa. Ele tem pressa em nos usar, mas o nosso coração não pode estar magoado, revoltado, nem ferido. Sabe o que Davi queria? Comida. Você olha para a Bíblia e pensa, ele só queria comer, gente. Dá comida para 600 homens, tá tudo certo. Um homem rico, Nabal. Na verdade, Davi não queria só comida. Davi queria reconhecimento do que fez de bom. Quem aqui nunca pediu um pouco de reconhecimento, irmãos? Senhor, foram tantos anos investidos, eu queria só que reconhecesse que eu fiz o bem. Davi queria comida, Davi queria reconhecimento, mas a princípio ele não recebe nada, até que o seu coração seja revelado ao Senhor. A Bíblia diz que Abigail se apressou. Irmãos, essa mulher cozinhou. Você pensa que é que nem hoje, você liga no mercado e fala: separa para mim 300 pãezinhos. Essa mulher cozinhou com pressa e agilidade. Essa mulher encheu 2 odres de vinho. Essa mulher pegou carne. Essa mulher fez pães. Essa mulher se apressou em fazer o que tinha que fazer. Amando de Deus, eu libero uma palavra para você. Se apresse em fazer o que você tem que fazer. E o que eu tenho que fazer, Renata? Eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso ler, eu preciso buscar, eu preciso clamar. Ela se apressou em fazer o que tinha que fazer. Está no texto bíblico. 1 Samuel capítulo 25 vai dizer: e apressou-se Abigail e fez. Eu vou contar o que ela fez, porque eu achei que é bom, boas coisas. Olha só, quanta coisa que ela fez. 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 pastas de figo. Irmãos, essa mulher não tinha tempo, ela tinha que se apressar. Eu quero tanto que Deus faça o que eu quero que Ele faça. E o que você está fazendo? Se apresse em buscar, se apresse em cozinhar, se apresse em fazer o que você tem que fazer. A Bíblia diz que ela chama os jovens e disse assim: vocês vão na frente, que eu vou me encontrar com Davi hoje. Não marcou hora, não perguntou se Davi queria. Não, nada. Ela simplesmente se levantou e foi. A Bíblia diz que ela se apressa em ter com Davi um jumento carregado de comida, provisão. E sabe o que eu acho mais interessante? É a maneira como ela chega em Davi. Davi ainda não era rei, mas ela reconhecia a autoridade de Deus na vida dele.
A Bíblia diz que ela chega e ela se lança aos pés de Davi. Ela inclina o seu rosto em terra e está aos pés daquele que poderia matá-la, daquele que poderia trazer uma desgraça sobre a sua casa. Mas se ela clamasse, se ela falasse com ele e o seu coração fosse transformado, tudo que Davi havia planejado seria frustrado. Se ela estava diante de alguém que era humano e se prostrou, por que é que nós estamos com tanta dificuldade de estar diante de Deus prostrados? O que te impede de se prostrar diante de Deus? Ela se prostra diante de Davi. E a mente de Davi até chegar na guerra era o seguinte: ele está me pagando o bem que eu fiz com o mal. Está escrito em 1 Samuel. A mente de Davi era: gente, que ingratidão é essa desse homem? O coração de Davi está magoado, irado e desejando vingança. Ei, Deus está falando com gente aqui nessa noite. Está magoado, está irado e está desejando vingança de Deus. Mas a primeira coisa que Abigail fala para Davi não é: olha, Davi, o que eu trouxe para você. A primeira coisa que Abigail fala para Davi também não é: olha, Davi, poupa a minha casa. A primeira coisa que Abigail fala para Davi não é: Davi, eu sei que você vai reinar. Não. A primeira coisa que Abigail fala para Davi é para Davi não deixar Nabal tocar no seu coração. Qual é a lógica? A lógica é Abigail chegar e dizer: Davi, não mexe na minha casa. Davi, tenha misericórdia da minha casa. Mas não é isso que ela faz. Sabe por quê? Porque Abigail é mulher de Deus. Ela não foi lá só para poupar a sua casa. Ela foi lá para ser voz de Deus para aquele homem. Eu vim aqui nessa noite para ser voz de Deus sobre a sua vida. E a primeira coisa que Deus está nos dizendo é: guarda o teu coração. Ora vai, você está achando que você estava precisando de dinheiro. Você está achando que você estava precisando de um emprego. Você está achando que você estava precisando de vingança. Você está precisando guardar o seu coração. Renata, então fala para mim qual foi a primeira coisa que Abigail falou para Davi. Nós lemos aqui. É o 25, versículo 25. Meu Senhor, agora não faça esse homem de Belial, a saber Nabal, impressão no teu coração. Essa mulher vive com Nabal há anos. Essa mulher não merece, mas vive com Nabal há anos. Se acha que ela não sabe quão malignas são as palavras de Nabal? Você acha que ela não sabe quanto dó que Nabal fala? Ela sabe. Então a primeira coisa que ela pede para Davi é: guarda o teu coração, não deixa Nabal ferir teu coração, não deixa ele causar uma impressão, não deixa ele machucar o teu coração, não. Guarda o teu coração. Por que Deus mandou Abigail lá? Porque Deus queria tratar o coração do rei Davi. Por que o Senhor te trouxe aqui nessa noite, me trouxe aqui nessa noite? Porque Ele quer tratar o nosso. Renata, como é que eu faço para guardar o meu coração se as setas não vêm de mim, vêm do maligno? Renata, como é que eu faço para guardar meu coração se o da direita e o da esquerda vivem lançando palavras contra mim? Renata, como é que eu faço para guardar meu coração se o adversário das nossas almas, ele fica colocando coisa na minha mente? Ei, você vai guardar em oração nessa noite. Você vai guardar recebendo a palavra e não se esquecendo mais dela. E toda vez que o diabo colocar qualquer coisa no seu coração que não seja do Pai, o Senhor vai blindar, vai barrar, vai guardar. A primeira preocupação de Abigail é: não deixa ele causar uma impressão no teu coração, porque o coração procede a saída da vida. O que é coração? É emoções. O que é que o diabo está fazendo? Ele está trabalhando no campo das emoções.
Ele está nos confrontando no campo das emoções. E sabe o que Ele coloca nas nossas emoções? Incredulidade. Meu Deus, eu sinto uma autoridade de Deus aqui, pastor. O que é que Ele coloca nos nossos corações? Uma descrença no poder e autoridade que há no nome de Jesus. O que é que Ele coloca nos nossos corações? Uma mágoa tão grande que volta e meia vem de novo. Quando você acha que você estava sarado, curado, essa mágoa voltava. Aí você olha para o fulano e fala: meu Deus, eu perdoei. Acho que não. Davi só vai viver o que tem para viver, porque Deus mandou Abigail para curar o coração dele. Deus precisa curar o teu coração para te entregar o que você tanto quer. Mas eu vim te trazer uma boa notícia. A noite é hoje, a hora é agora. Ô Renato, e tem jeito de Deus fazer na hora? Tem. A preocupação de Abigail era: guarda o teu coração, Davi, não deixa esse homem fazer isso com você não. Eu convivo com ele, eu sei quem ele é, Davi. Guarda o teu coração, guarda, blinda o teu coração. Porque se você não blindar o seu coração, você vai fazer tudo que não deve, porque está com o coração irado. Olha que interessante a maneira como Deus fez. Eu estava pensando hoje isso, lavando banheiro. Irmãos, como é produtivo lavar banheiro, viu? Minha cunhada um dia me explicou que quando a gente não está muito ligado em algo que a gente já sabe que tem que fazer, o nosso cérebro coopera para o nosso favor e vai trabalhando inconscientemente. Olha que bênção, eu fui lavar o banheiro, Deus me deu uma mensagem. Eu li essa história sei lá quantas vezes, já ministrei para culto de mulheres não sei quantas vezes, mas eu nunca tinha pensado no trabalhar de Deus. Como Deus é caprichoso no que Ele faz. Diz para o seu irmão: Ele é caprichoso. Se você olha a grosso modo essa circunstância, você vai dizer: gente, que dia ruim, hein? Nossa, foi ruim para Davi, foi ruim para Abigail, foi ruim para todo mundo, que dia ruim, hein? Que situação esquisita, hein? Nossa, esse dia aí podia ter sido apagado aí da Bíblia, hein? Mas acompanha comigo como Deus fez, porque Deus tem resposta pra gente aqui nessa noite. Deus podia ter mudado o coração de Nabal, sim ou não, igreja? Ainda que Nabal fosse um homem louco, insensato, diante do que Davi fez para ele, Deus podia ter ido lá e plim, toca no coração de Nabal: Nabal, libera comida para Davi, Nabal. Deus podia ter encurtado o caminho e ter entregado alimentos para os 10 jovens que foram lá na casa de Nabal para pedir comida. Mas Deus não fez isso. Deus não encurta caminhos. Olha o povo de Israel, 40 anos para chegar na Canaã, ainda teve que entrar guerreando. Diz para o seu irmão: Ele não encurta caminhos. Olha só, se Nabal recebe os jovens com o coração quebrantado, dá comida para os jovens, Davi vai embora daquela região e ele jamais teria conhecido Abigail. Teria sido muito proveitoso para Davi. Davi seria poupado de um sentimento de ira, de rancor, de ingratidão, teria seguido o seu caminho, transformado em rei de Israel. Seria bom para Davi. Davi seria poupado de muita coisa. Mas eu vim te contar um negócio: Deus não nos poupa. Ele não nos poupa. A Bíblia diz que Ele não poupou nem seu próprio filho. Vai poupar a gente, irmãos? Ele não poupa, mas acompanha. Ele não poupa, mas resguarda. Ele não poupa, mas Ele ajuda. Se isso tivesse acontecido da maneira que Davi queria, no primeiro projeto, no plano A de Davi, Davi não conheceria Abigail. Abigail não teria sido liberta de um marido narcisista, e Davi teria conseguido o seu pão do jeito que foi. Mas Deus não poupou Davi dos sentimentos, Deus não poupou Nabal da morte, e Deus não poupou Abigail do esforço. Ele não vai nos poupar.
estava esperando Deus dizer: vem cá no colinho. Ele está te forjando para receber o que você precisa receber. Davi ia enfrentar a ingratidão dos filhos, irmãos. O que é um Nabal na vida de um homem que enfrentou a ingratidão de 2 filhos? Deus estava preparando Davi para blindar seu coração de sentimentos como ingratidão. Olha o trabalhar de Deus, permitiu a prova, liberou Davi para sentir sentimentos que não eram prazerosos, mas que ele aprenderia a lidar com isso, porque lá na frente Deus sabia o que os filhos fariam com ele. Mas preparou uma mulher sábia para conversar com ele. Você pode ser a mulher sábia que vai intervir na vida de alguns Davis que Deus tem por aí. Eu quero ser essa mulher. Quantas mulheres querem ser uma Abigail na vida de alguém? Nem precisa ser de longe, pode ser Abigail na vida do teu marido mesmo. A Abigail vai lá e ela se preocupa com o coração de Davi, porque Deus a mandou fazer isso. E aí ela vai começar a falar palavras para ele que vão animar Davi. Eu te contei como é que Davi estava, cansado, sobrecarregado, longe de casa, batalhando, tentando ficar vivo. De repente acontece uma situação que ele não esperava, mas essa situação vai produzir uma promessa, um reforço da promessa de Deus. Essa situação ruim que aconteceu com Davi serviu para Deus mandar uma mulher lá para liberar sobre Davi uma palavra que ele já sabia: ele vai ser rei de Israel. Mas a luta do dia a dia às vezes apaga a promessa. Então Deus me trouxe aqui para te dizer: a promessa não morreu, a promessa está de pé. E essa luta não vai te impedir de chegar lá. Essa luta é Deus trabalhando em você para chegar mais forte, mais valente, mais corajoso, mais preparado, mais determinado, mais crente. Oh, eu sinto uma graça de Deus. Meu Deus, eu sinto uma graça de Deus, igreja. Davi precisava ouvir uma palavra que animasse o seu coração, porque ele estava cansado demais, magoado demais. Mas quando Abigail chega, é como se Deus derramasse um bálsamo sobre a ferida de Davi. Oramai candalabash, arabai candorás. Deus está derramando um bálsamo sobre corações aqui nessa noite. Bálsamo de paz, haverá paz na tua alma. Almas inquietas, magoadas, feridas. O Senhor está derramando um bálsamo. Ele vem pela palavra de Deus nessa noite. Aí Abigail vai falar para Davi: ô Davi, olha o que Deus vai fazer por você. Fica vendo. Depois que ela fala para ele não deixar o coração dele ser impressionado com Nabal, aí sim ela entrega a oferta que ela trouxe. Ó, é para você. Agora Davi já está com o coração mais quebrantado, já sabe que tem comida para ele, para o seu exército. Agora ele vai ouvir as palavras de Abigail. E aí ela começa a dizer tudo que Deus já tinha falado para ele. Mas os dia a dia e a luta pode apagar da nossa memória. Olha o que ela vai falar para ele em 1 Samuel capítulo 25, versículo 28. Coloca aí, irmãos, para a gente ler. Perdoa, pois, a tua serva essa transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme. O que ela está dizendo, Davi? O que o Senhor vai fazer na tua vida é casa firme. O que o Senhor vai fazer na tua vida, Davi, as gerações vão contar, Davi. O que o Senhor vai fazer na tua vida, Davi, estava determinado em Gênesis e vai se cumprir até em Apocalipse, Davi. Porque o menino vai nascer e ele será da linhagem de Davi. Davi, não ocupa o teu coração com coisa pequena. O Senhor tem promessa grande. A sua casa será firme. Por
porque o meu Senhor guerreia as guerras do Senhor. O que ela reconhece em Davi? Davi não luta porque quer, Davi luta as guerras do Senhor. O que Paulo falou de Davi em Atos: que escolhi um homem segundo o meu coração para fazer a minha vontade. Ela viu o que Paulo está pregando lá em Atos, que Deus sabia que o coração de Davi era bom. Essa mulher profetizou para Davi: Davi, você não está guerreando porque quer, você está guerreando as guerras do Senhor. Davi, o teu coração e o de Deus devem estar alinhados, aliançados, ligados. A tua casa é firme e não se acha mal em ti por todos os teus dias. Ô Davi, Deus conhece a pureza do teu coração. Você quer ser alguém bom? Continua, 29. E levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, então a vida do meu Senhor será atada no feixe dos que vivem. Ô Davi, se alguém quiser te matar, fique em paz, você vai viver. Gente, que mulher profética, que profeta de Deus. Uma mulher que chegou lá humildemente, de cabeça baixa, aos pés de Davi, começa a liberar sobre ele palavras de Deus. Está lembrando Davi quem ele é, quem Deus é, de onde vem a promessa. Eu vim fazer isso aqui nessa noite. Eu vim te lembrar quem Deus é, de onde vem a tua promessa. Davi, você vai ficar vivo. Porém, a vida dos teus inimigos, ela está profetizando que o marido dela vai morrer. Ela está feliz com isso, irmãos. Vocês sejam um bom marido, hein? Que nós ore e profetiza. Irmãos, meu marido é tão bom que o apelido dele é Doce. Levanta a sua mão e Rogério, honra a sua vida. Olha que homem lindo, irmãs, que Deus me deu. Pronto, pode parar de olhar. Ela está dizendo que os inimigos de Davi vão morrer. Quem era inimigo de Davi? Nabal. Irmãos, essa mulher está cheia de Deus, liberando palavras que vêm do trono de Deus, convicta do que está falando, porque não foi lá brincar, foi lá levar uma palavra de Deus para um homem que estava irado. E o que ela diz? Se arrojará ao longe. Sabe o que é arrojar? É jogar bem longe, como do meio do côvado de uma funda. O que é que Abigail está contando para Davi? Davi, quem desejar a sua morte, Deus vai pegar num estilingue. Vocês estão lembrando do estilingue? Vocês estão lembrando do que Deus fez lá atrás? Vai pegar no estilingue e vai jogar bem longe. O que é que ela está dizendo, Davi? Você já venceu o gigante. O Deus que você serve é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo do início do teu chamado. É o mesmo. É o mesmo Deus do início da tua caminhada. Ele não mudou. Ela lembrou Davi, como é que Davi venceu o gigante? Com uma pedra na funda, jogada bem longe. Vamos para o próximo versículo. E há de ser que, usando o Senhor com meu Senhor, conforme todo bem, que já tem dito de ti, e tiver estabelecido chefe sobre Israel, então o meu Senhor não será por tropeço, nem por pesar no teu coração. Davi, Deus vai cumprir o que tem que cumprir na tua vida. E Nabal não terá nenhum lugar no teu coração. Você entendeu o que ela está dizendo? O meu marido não vai ocupar lugar nenhum no seu coração, Davi, porque Deus vai cumprir tudo o que tem que cumprir. E Deus é quem vai tratar com Nabal. Eu vim te dizer nessa noite que você vai liberar perdão. Você vai liberar perdão como nunca fez, e vai caminhar para frente. Essa pessoa não vai ocupar nem lugar no teu coração. Deus vai fazer o que tem que fazer, e o meu Senhor não será nem pesar no teu coração, Davi. Sabe por quê? Porque você achou que ia matar ele. Não é você, é Deus. Sabe por quê, Davi? Porque, Davi, o que Deus tem para você é maior do que vingança, é maior do que esse sentimento de mágoa. O que Deus tem para você é muito maior do que isso, do que qualquer pessoa já te causou. O que Deus tem para você tem que encher o teu coração, tem que ocupar o seu coração.
E aí ela diz uma coisa, irmãs, essa mulher está cheia de Deus. Quando Deus fizer isso, lembra de mim? Se Nabal tivesse dado comida para Davi, Abigail não conheceria Davi. Se Nabal tivesse dado comida para Davi no primeiro pedido de Davi, Davi não receberia uma palavra profética da parte de Deus usando Abigail. Se Nabal tivesse dado comida para Davi, Abigail não teria sido liberta de um esposo terrível. Se Nabal tivesse dado comida para Davi, Abigail não teria sido convidada a se casar com Davi, não teria filho com Davi. A Bíblia relata que ela é mãe de um filho de Davi. Aquela mulher sábia virou rainha. Aquela mulher sábia teve um filho com um homem cheio da promessa de Deus. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe. De questionar Deus. Ele sabe como está fazendo. Ele sabe por que está fazendo. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel. Sabe aquele homem que saiu jurando morte? Está louvando a Deus agora. Sabe aquele homem que saiu dizendo que nem menino ia escapar? Bendito seja o Deus de Israel. Aquele crente que chegou aqui cheio de questionamento e dúvida vai sair assim, ó: bendito seja o Deus de Israel. Bendito seja o Deus de Israel. Bendito seja o Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Mas aí ele diz antes, ó: bendito o teu conselho. Ei, quando ela fala de coração, que a gente tem que guardar, porque procede a saída da vida, ela quebranta o coração de Davi. E ao quebrantar o coração de Davi, ela sabe que agora ele vai ouvi-la. E ao ouvir Abigail, ele pode bem dizer ao Senhor. Ei, essa palavra não vem de mim, vem do Senhor. Escuta ela e já começa bem dizer ao Senhor nessa noite. Bendita tu que hoje me estorvaste de vir com sangue e de que da minha mão me salvasse. Se coloque de pé. Eu tenho essa liberdade, pastor? Tenho, pastor. De louvar ao Senhor, tenho essa liberdade. Se não tiver, amém. Quero chamar o conjunto para a gente cantar o Sou Milagre. A cantora Estila, que perdeu um filho, diz que às vezes o milagre somos nós. Somos nós não desistirmos, né? Diante de tanta dor. Você é um milagre só por estar aqui ouvindo essa palavra nessa noite. Mas seu coração será tocado nessa noite.